O senhor já teve notícia de alguma outra fraude na emissão de CCBs, como foi dessa magnitude que aconteceu? É algo comum no sistema bancário? Doutora, me permita ainda insistir naquele ponto de que a gente não tem clareza até hoje de que isso foi uma fraude. O que a gente percebeu foi uma mudança de padrão documental e de originação do crédito. E por que eu faço essa afirmação? Em primeiro lugar, pelo comportamento dos arquivos que a gente recebia, demonstrando que os débitos, as averbações estavam acontecendo. Segundo, porque esses 12 bilhões envolviam 400 mil CPFs, aproximadamente, e 1 milhão de contratos. E o BRB, ao comprar esses créditos, adotou todos os procedimentos de registro e de comunicação. Né? Mas o senhor concorda comigo que, se fosse usual ter esse tipo de alteração, o BRB e os outros bancos seria algo fácil de detectar? O senhor não acha que foi uma modalidade um pouco inusual não vou usar outro termo, de insubsistência desses créditos? Doutora Janaína, o senhor acha que foi uma inovação? 400 Tanto mil... que nenhum dos seus setores pegou imediatamente. 400 mil CPFs, 1 milhão de contratos, que nós registramos na AB3, na nossa Câmara de Custódia, para essas sessões. Nós encaminhamos todas essas informações para a Central de Risco do Banco Central. E, normalmente, quando você encaminha e tem algum problema, os clientes reclamam. É comum aparecerem críticas, reclamações de clientes. Nesse caso concreto, a gente até recebeu algumas reclamações de clientes que procuraram a ouvidoria do banco e diziam que não tinham crédito com o BRB. E quando o BRB respondia que tinha adquirido de terceiros, que eu me lembre, a gente até pediu ao BRB esses relatórios de ouvidoria, não recebemos ainda, a gente não teve registro de ninguém não reconhecendo o crédito. Ou seja, quando a gente dizia que era um crédito comprado de terceiro, o cliente reconhecia. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um teste numa amostra de 130 contratos, cujas conclusões estão apresentadas no relatório circunstanciado do Banco Central, e, do outro lado, 400 mil CPFs em que nenhum registro, que eu tenha conhecimento, alegava a não existência do crédito. E, do outro lado, arquivos que chegavam para o BRB demonstrando a averbação e o débito mensal por meses. Porque, assim, na verdade, eram arquivos que faziam esse demonstrativo, não era um fluxo financeiro, que, de fato, devia ser de difícil acompanhamento, né, uma vez que era um terceiro que nem era o próprio Banco Master, e que, de fato, os créditos existiam, porque eles estavam em 2 fundos. Então, de fato, o crédito ele existe. Ele só não existia naquele título que foi cedido ao BRB. Estou tentando demonstrar aqui, só para a senhora, é que, no nível de acesso de informação que a gente tinha, nós seguimos os procedimentos de mercado. Assim que suspeitamos, assim que identificamos que tinha um padrão documental diferente, a gente tomou todas as medidas necessárias para ampliar a auditoria e se apropriar da totalidade da documentação. Ao encontrar essa dificuldade em receber, nós comunicamos ao Banco Central, imediatamente iniciamos uma série de procedimentos visando resguardar o BRB, agregando garantias, trocando esses créditos, a ponto de que, na última informação que eu tenho, praticamente 10 bilhões e meio desses créditos já haviam sido substituídos, remanesciam 2 bilhões e meio, e o BRB tinha 9 bilhões de garantias adicionais constituídas. Ou seja, o meu papel de atuar visando defender os interesses do BRB, junto com a diretoria e de maneira colegiada, assim que nós identificamos uma suspeita, mesmo independente de qualquer confirmação pelo Banco Central,
que, se a gente olhar na linha do tempo, o relatório circunstanciado do Banco Central é de 16/7. Né? A gente está falando aqui de comunicações realizadas pelo BRB em 25/5, e que as confirmações e os testes só chegaram em 16/7. Um relatório circunstanciado que nós não tivemos acesso, a gente teve acesso somente aqui no âmbito da investigação. Então, assim, o que o senhor está me dizendo é que se os procedimentos usuais, né, do due diligence, governança do BRB, fossem efetivamente aplicados com relação a essas carteiras da Tirreno, não teria como serem identificados inicialmente essa fraude, porque eles se dirigiam a outros aspectos, né? E eles são os mesmos procedimentos que a gente adota com as carteiras de outros bancos e que outros bancos adotam com a gente quando a gente vende carteira para ele. Uou.